Houve uma noite em que ele gritou o nome de Deus até a garganta doer, e o silêncio foi a única resposta. Foi ali, no chão frio do quarto, que descobriu o verdadeiro motivo do céu estar fechado. Existem noites em que o céu parece de bronze. Você ora, você chora, você repete o nome de Deus até a voz cansar, e nada parece atravessar o teto do seu quarto. Se você já sentiu isso, quero que saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Você não está sozinho e essa experiência tem uma explicação que a Escritura não esconde. Charles Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, certa vez disse que a oração sem comunhão é como uma carta enviada para um endereço errado. Ela sai da nossa boca, mas nunca chega ao trono. E isso não é falta de fé, nem falta de esforço. Muitas vezes é um bloqueio que ninguém teve a coragem de te contar. O profeta Isaías escreveu algo que atravessa os séculos e cai sobre nós como água fria. No livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, ele declara que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, nem o seu ouvido embotado para que não possa ouvir. Mas as iniquidades fazem separação entre o povo e o seu Deus, e os pecados fazem com que Deus esconda o rosto. Leia essas palavras devagar. Não é que Deus ficou fraco. Não é que o céu perdeu o poder. É que algo se colocou no meio. Você já parou para pensar no que pode estar no meio da sua oração e do trono de Deus? Pode ser um perdão que você nunca deu. Pode ser uma mágoa antiga, guardada com tanto cuidado que virou parte da sua identidade. Pode ser um hábito escondido que você jura resolver segunda-feira, mas segunda-feira nunca chega. Spurgeon pregava que o pecado escondido é como uma pedra dentro do sapato, pequena, mas capaz de fazer o caminho inteiro doer. Há também o orgulho disfarçado de independência espiritual, aquela sensação de que você já sabe o suficiente, já orou o bastante, já fez sua parte, e agora é a vez de Deus responder. Mas a oração não é uma transação comercial. Ela nasce de um coração quebrantado diante de um pai, não de um credor cobrando uma dívida. Tiago, no capítulo 4 do seu livro, versículo 3, escreveu que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos próprios prazeres. Isso dói de ouvir, mas precisa ser dito. Pense num pai terreno. Se um filho pede algo gritando, batendo o pé, exigindo, sem nunca sentar para conversar, sem nunca perguntar o que o pai deseja, esse pedido carrega um peso diferente daquele filho que se aproxima com respeito, com o coração aberto, disposto a ouvir também. Deus não é surdo aos nossos clamores, mas Ele conhece a diferença entre um grito de desespero genuíno e uma lista de exigências disfarçada de fé. Spurgeon, em uma de suas pregações mais conhecidas, afirmou que jamais devemos esperar que Deus abra os cofres do céu para um coração que mantém as portas fechadas para o próximo. E isso nos leva a um ponto que muita gente evita tocar: o rancor. Aquela pessoa que te machucou, aquele parente que te decepcionou, aquele amigo que virou as costas. Você pode até ter parado de falar sobre isso, mas será que parou de sentir? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, ensinou que quando estivermos orando, se tivermos algo contra alguém, devemos perdoar, para que também o nosso Pai que está nos céus nos perdoe as nossas ofensas. Não é sugestão, é condição. E talvez seja exatamente aí que sua oração está travando há meses, ou até anos. Existe ainda um terceiro bloqueio, mais silencioso que os outros, a dúvida disfarçada de cautela. Tiago também escreveu no primeiro capítulo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e agitada, e que esse homem não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Não estou falando de dúvidas honestas que todo ser humano enfrenta em algum momento. Estou falando daquela descrença enraizada que ora apenas por hábito, sem esperar realmente que Deus se mova. Conheço histórias de pessoas que passaram anos repetindo as mesmas palavras diante de Deus, achando que o problema era falta de fé, quando na verdade era um armário fechado dentro do coração, cheio de coisas nunca entregues. Uma mulher me contou certa vez que só entendeu por que suas orações caíam no vazio
quando finalmente decidiu perdoar o pai que a abandonou na infância. Não foi um perdão emocional, de lágrimas fáceis. Foi um perdão de decisão, feito com os dentes cerrados dia após dia, até a dureza ceder. E foi depois disso que ela relatou sentir, pela primeira vez em anos, que suas orações tinham peso outra vez. Isso não significa que toda dificuldade em orar seja sinal de pecado escondido. Existem estações de silêncio que Deus usa para nos ensinar a esperar, para fortalecer a fé, para nos tirar da superficialidade. Mas há diferença entre o silêncio que forma o caráter e o silêncio que denuncia um bloqueio. E essa diferença, muitas vezes, só se descobre quando paramos de orar apressadamente e começamos a orar com sinceridade, disposto a ouvir o que Deus tem a dizer sobre nós antes de continuarmos pedindo o que queremos. Talvez você esteja se reconhecendo em uma dessas situações agora mesmo. Talvez sejam duas, ou até as três juntas. Não sinta vergonha disso. Sentir vergonha e esconder é exatamente o que mantém o bloqueio de pé. O primeiro passo para destravar o céu não é uma oração mais longa ou mais bonita. É um coração disposto a ser examinado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendia isso profundamente. No Salmo 139, versículos 23 e 24, ele ora pedindo que Deus o esquadrinhe, que conheça o seu coração, que prove os seus pensamentos e veja se há algum caminho mau nele, conduzindo-o pelo caminho eterno. Essa é a oração que antecede todas as outras orações poderosas. Antes de pedir, examine-se. Antes de clamar por bênçãos, permita que Deus revele o que está escondido. Nos próximos minutos vamos caminhar juntos por cada um desses bloqueios, um de cada vez. E vamos entender, à luz das Escrituras e do que Spurgeon tanto pregou, como reabrir essa comunicação que parecia impossível. Porque o céu não está fechado para você por capricho. Ele está esperando por um coração disposto a se render de verdade. Antes de seguirmos, se essa palavra já está tocando alguma área da sua vida, se inscreva no canal agora. Aqui você encontra, semana após semana, mensagens que ajudam você a caminhar com mais discernimento e mais intimidade com Deus, e eu não quero que você perca o que vem pela frente. E se você sente que essa área da oração e da intimidade com Deus é algo que precisa ser trabalhado com mais profundidade na sua rotina, preparamos um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi feito para quem está cansado de orações vazias e quer de verdade reconstruir essa comunhão dia após dia, com leituras e reflexões práticas para cada manhã. O link está fixado no primeiro comentário, e muita gente que estava exatamente onde você está agora já relata uma diferença real na forma como sente a presença de Deus. Vale a pena dar uma olhada. O primeiro bloqueio que quero que você olhe de frente é o mais comum de todos, e talvez por isso mesmo seja o mais ignorado. É o rancor. Aquela mágoa que você guardou tão bem guardada que já nem lembra o gosto dela, mas que continua ali, funcionando como uma pedra na porta do seu quarto de oração. Você já deve ter ouvido que perdoar é libertador. Isso é verdade, mas é uma verdade incompleta se não entendermos o que realmente acontece quando decidimos não perdoar. Não é que Deus fica bravo com você por guardar mágoa, como um pai contando pontos numa lista de faltas. É mais profundo do que isso. Quando você mantém uma pessoa presa dentro de uma cela de ressentimento, você mesmo se torna carcereiro daquela cela, e um carcereiro não pode sair para caminhar livremente. Ele precisa ficar de guarda. Pense na parábola que Jesus contou sobre o servo que devia 10.000 talentos, um valor impossível de pagar numa vida inteira. O rei perdoou tudo, e esse mesmo servo, ao sair, encontrou um colega que devia a ele 100 denários, uma quantia pequena, e o agarrou pelo pescoço exigindo pagamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 32, o rei chama esse servo de mau, dizendo que perdoou toda aquela dívida porque ele suplicou, e pergunta se ele não deveria ter tido a mesma compaixão pelo colega, assim como o próprio rei teve por ele. A história termina com esse servo sendo entregue aos atormentadores até pagar tudo o que devia.
Muita gente lê essa parábola e pensa que ela fala de castigo divino por não perdoar. Mas repare em algo mais sutil. Os atormentadores não vieram de fora. Eles vieram como consequência natural de um coração que escolheu carregar uma dívida que já tinha sido paga. É exatamente isso que o rancor faz na sua vida de oração. Ele te entrega, aos poucos, a atormentadores invisíveis, a insônia que não passa, a irritação que explode por qualquer motivo pequeno, aquela sensação de peso no peito quando o nome da pessoa aparece na sua mente. E o pior é que o rancor engana quem o carrega. Ele sussurra que está ali por justiça, que é diferente de outros pecados porque tem motivo, porque foi você quem sofreu, porque a outra pessoa nunca pediu desculpas. Só que a palavra não condiciona o nosso perdão ao arrependimento do outro. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, o próprio Senhor ensina que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também nos perdoará. Mas se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai nos perdoará as nossas. Não há cláusula de exceção para quando a mágoa é grande demais. Isso não significa que perdoar seja fácil, nem que aconteça num estalar de dedos, numa oração de 5 minutos. Perdão de verdade, o tipo que destrava o céu, geralmente não é um sentimento. É uma decisão que se repete. Você vai lembrar da dor de novo amanhã e vai precisar escolher entregar aquilo de novo. Depois de amanhã, a mesma coisa. Isso não é fraqueza de fé. É o processo natural de arrancar uma raiz que estava profunda. Conheço a história de um homem que carregou por quase 20 anos a mágoa de um irmão que o traiu nos negócios da família. Ele orava todos os dias, lia a Bíblia, frequentava a igreja com fidelidade, mas sentia que suas orações batiam no teto. Um dia, durante um culto de oração, ele ouviu uma pregação sobre esse mesmo tema, e algo dentro dele se quebrou. Não foi imediato. Levou meses até que ele conseguisse, primeiro, orar pedindo forças para perdoar, depois orar pedindo bênção sobre a vida do irmão, e só então sentir o coração realmente mudar. Ele me disse, tempos depois, que a diferença na sua vida de oração foi como sair de um quarto fechado para um campo aberto. Talvez você esteja pensando em alguém agora. Um nome específico surgiu na sua mente enquanto eu falava. Não empurre esse pensamento para longe. Ele pode ser exatamente o sinal que você precisava para identificar onde está o bloqueio. Não estou dizendo que você precisa procurar essa pessoa hoje, nem reatar um relacionamento que talvez nem seja saudável reatar. Perdão não é sinônimo de reaproximação. Você pode perdoar alguém e, com sabedoria, manter distância física por proteção. O que não pode existir é a distância no coração diante de Deus, aquele veneno que continua sendo alimentado toda vez que você repassa a ofensa na mente. Há também uma mágoa mais difícil de identificar, a mágoa contra o próprio Deus. Às vezes, sem perceber, guardamos rancor do Senhor por uma oração que não foi respondida do jeito que pedimos, por uma perda que não entendemos, por um sonho que não se realizou. Esse tipo de mágoa é sutil porque raramente se declara abertamente. Ela se disfarça de distância, de oração morna, de uma Bíblia que fica fechada sobre a mesa por semanas. Se você reconhece isso em você, saiba que Deus não se ofende com a sua honestidade. Ele prefere um coração que grita a dor do que um coração que finge que está tudo bem. Quero contar mais um pouco sobre esse homem que mencionei, o que carregou mágoa do irmão por 20 anos, porque a parte mais interessante da história dele não foi o momento em que decidiu perdoar, mas o que aconteceu nas semanas seguintes. Ele contou que durante muito tempo orava em círculos, sempre pelas mesmas coisas, sempre com as mesmas palavras, como quem gira uma roda que não sai do lugar. Depois que o perdão começou a acontecer de verdade, ele percebeu que sua oração ganhou direção. Ele passou a orar por coisas específicas, a sentir clareza sobre decisões que estavam travadas havia anos, inclusive decisões que nada tinham a ver com o irmão. Isso acontece porque o rancor não fica isolado numa gaveta da alma. Ele vaza para outras áreas, contamina o discernimento, embaça a capacidade de ouvir a voz de Deus com nitidez. Existe ainda um detalhe que poucos ensinam sobre esse tema.
O rancor tende a crescer sozinho, mesmo sem alimento novo. Como uma planta daninha, que continua se espalhando por baixo da terra, mesmo depois que você corta a parte visível, a mágoa não tratada se ramifica. Ela começa mirando uma pessoa e, com o tempo, passa a colorir a forma como você enxerga outras pessoas parecidas, outras situações parecidas. Alguém que sofreu traição num relacionamento passa a desconfiar de todo mundo que se aproxima. Alguém que foi magoado na igreja passa a enxergar toda a liderança religiosa com suspeita. O rancor não fica quieto no lugar onde nasceu. É por isso que identificar esse bloqueio, embora seja apenas o primeiro passo, já representa uma vitória enorme. Muita gente vive anos orando no escuro, sem entender por que o céu parece silencioso, simplesmente porque nunca parou para perguntar ao próprio coração quem ainda mora ali dentro como inquilino não pago. A boa notícia é que esse inquilino pode ser despejado. E o processo começa exatamente onde eu disse, com uma oração simples, sincera, sem enrolação, pedindo que Deus mostre os nomes que precisam ser soltos. Existe um segundo bloqueio, que é ainda mais difícil de enxergar do que o rancor, porque ele não se apresenta como pecado. Ele se apresenta como maturidade, como força, como independência espiritual. Estou falando do orgulho disfarçado de autossuficiência, aquele momento em que a pessoa começa a orar menos, não porque perdeu a fé, mas porque acha que já sabe o caminho, já entendeu a Bíblia o suficiente, já resolveu sozinha os próprios problemas. Você já reparou como algumas pessoas, quanto mais tempo de igreja têm, menos dependência demonstram na oração diária, na busca sincera, na conversa simples com Deus? No começo da caminhada, tudo era motivo para clamar. Cada decisão pequena, cada dúvida, cada medo, ia parar diante de Deus em oração sincera. Com o passar dos anos, sem perceber, a pessoa vai aprendendo a resolver as coisas com a própria experiência, com o próprio conhecimento acumulado, e a oração vira um ritual de fim de dia, rápido, automático, sem profundidade. Isso é mais perigoso do que parece, porque ninguém se sente orgulhoso quando está orgulhoso. O orgulho tem essa característica cruel, ele é invisível para quem o carrega e visível para todo mundo ao redor. Um texto que sempre me confronta está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que declara que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Repare que o texto não fala de uma pessoa má, cheia de vícios visíveis. Fala de altivez de espírito, algo que pode conviver perfeitamente bem com uma vida moralmente correta, com frequência regular à igreja, com um verniz de religiosidade impecável. A independência espiritual costuma nascer de conquistas. Você resolveu um problema financeiro difícil e começou a confiar mais na sua capacidade de planejamento do que na provisão diária de Deus. Você superou uma doença e passou a confiar mais nos exames e nos médicos, o que não é errado em si, mas sutilmente foi deixando de lado aquela dependência total que existia quando o diagnóstico ainda era incerto. Você criou os filhos, construiu uma carreira, acumulou décadas de experiência de vida e foi sem perceber trocando o clamor por planejamento, a súplica por estratégia. O apóstolo Paulo entendia bem esse perigo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele conta que pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse um espinho da sua carne, e a resposta que recebeu foi que a graça de Deus era suficiente, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, um dos homens mais capacitados intelectualmente do Novo Testamento, alguém que conhecia as Escrituras profundamente, que tinha uma história de conversão extraordinária, precisou aprender que sua força não estava na própria capacidade, mas na dependência constante da graça. Pense na diferença entre uma criança pequena e um adolescente pedindo algo ao pai. A criança pequena não hesita, não calcula, não pensa 2 vezes antes de pedir colo, antes de chorar quando algo dói, antes de correr para os braços do pai ao menor sinal de perigo. O adolescente já pensa diferente. Ele quer resolver sozinho, mesmo quando não consegue. Ele evita pedir ajuda, porque isso pareceria fraqueza aos próprios olhos,
e prefere carregar o peso sozinho a admitir, mesmo diante do próprio pai que precisa de socorro. Muitos cristãos, com o passar dos anos na fé, trocam a dependência de criança pela autossuficiência de adolescente e chamam isso de maturidade, quando na verdade é o oposto. Existe também uma forma específica desse orgulho que aparece bastante entre pessoas que estudam bastante a palavra. É o orgulho do conhecimento bíblico. A pessoa aprende doutrina, aprende teologia, consegue discutir interpretações complexas e, sem perceber, começa a relacionar-se com Deus mais pela cabeça do que pelo coração. A oração vira quase uma formalidade porque, no fundo, ela já sabe o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Então, por que insistir em perguntar a Deus sobre isso? Só que conhecer a vontade de Deus escrita nas Escrituras não substitui o relacionamento vivo e diário com Ele. São coisas diferentes, e uma não deveria empurrar a outra para fora, ainda que muitas vezes seja exatamente isso que acaba acontecendo, sem que a própria pessoa perceba o processo em curso. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, disse algo que confronta diretamente esse tipo de independência. Ele afirmou que, se não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Essa palavra não fala apenas de conversão inicial. Fala de uma postura constante, diária, de humildade e dependência, como a de uma criança que não tem vergonha de pedir, que não calcula antes de confiar, que corre para o colo sem pensar se isso é maduro o suficiente. Conheci um pastor, homem de décadas de ministério, que confessou publicamente algo que marcou profundamente quem estava ouvindo. Ele disse que passou anos aconselhando outras pessoas a orar, pregando sobre dependência de Deus, ensinando sobre intimidade espiritual, enquanto sua própria vida de oração tinha se tornado mecânica havia muito tempo. Ele sabia tudo sobre o assunto, mas vivia pouco daquilo que ensinava. Foi somente numa crise de saúde na família, quando todo o conhecimento teológico acumulado não trouxe paz nenhuma, que ele percebeu o tamanho da distância que tinha se formado entre o que ele sabia sobre Deus e o quanto ele realmente dependia de Deus no dia a dia. Esse tipo de história se repete com uma frequência que deveria nos preocupar. Não é incomum encontrar líderes espirituais, professores de escola bíblica, pessoas extremamente versadas nas Escrituras, cuja vida devocional pessoal ficou reduzida a poucos minutos apressados. O conhecimento cresceu, mas a comunhão diminuiu. E ninguém percebe isso de fora, porque por fora tudo continua parecendo em ordem. A linguagem religiosa correta, os versículos na ponta da língua, a participação ativa na igreja. Só o próprio coração sabe a diferença entre falar sobre Deus e falar com Deus. Talvez você reconheça em si mesmo esse afastamento gradual. Talvez suas orações tenham ficado mais curtas com o tempo, mais formais, mais previsíveis. Talvez você discuta assuntos de fé com facilidade, mas sinta que sua intimidade real com Deus esfriou. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase imperceptível, como uma planta que vai perdendo água aos poucos, até que um dia, sem aviso, ela murcha completamente. E o primeiro passo para reverter isso não é um esforço de disciplina espiritual forçada, mas um reconhecimento sincero de que, por mais experiência que você tenha acumulado, você continua tão dependente de Deus hoje quanto era no primeiro dia da sua caminhada de fé. Há um terceiro bloqueio que costuma passar despercebido justamente porque se disfarça de virtude. Ele se veste de prudência, de equilíbrio, de bom senso, mas na raiz é pura descrença. Estou falando da dúvida que já não se manifesta como uma pergunta honesta, mas como uma descrença instalada, que ora por hábito sem esperar de verdade que Deus responda. Existe uma diferença enorme entre duvidar e questionar. Questionar faz parte da fé madura. Os salmos estão cheios de perguntas sinceras, dirigidas a Deus, momentos em que homens e mulheres de fé perguntaram por que o sofrimento demorava tanto, por que a resposta não vinha, por que o silêncio parecia eterno. Isso não é pecado. É intimidade verdadeira, do tipo que só existe entre quem confia o suficiente para perguntar sem medo. O problema não é perguntar, questionar ou até reclamar diante de Deus com sinceridade.
O problema é parar de esperar resposta. É orar já convencido, no íntimo, de que nada vai mudar. Tiago, discípulo que conheceu de perto os primeiros passos da igreja, escreveu sobre isso com uma clareza que ainda hoje incomoda. Em sua carta, capítulo 1, versículos 6 a 8, ele orienta que se peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e agitada, e que esse homem, sendo homem de coração dividido e inconstante em todos os seus caminhos, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Repare na imagem escolhida. Onda do mar. Uma onda não tem direção própria. Ela vai para onde o vento sopra, sobe e desce sem controle. Nunca alcança um ponto fixo. É exatamente assim que fica uma pessoa que ora sem realmente crer que Deus está ouvindo. Agitada, sem direção, incapaz de descansar. Muita gente confunde essa descrença instalada, silenciosa e disfarçada, com humildade genuína. Acham que duvidar da própria oração é sinal de que não estão sendo presunçosos, de que não estão exigindo demais de Deus. Só que existe uma diferença sutil e importante entre humildade e descrença. A humildade reconhece que Deus é soberano e que a resposta pode vir de um jeito diferente do esperado, mas continua esperando ativamente. A descrença já decidiu antes mesmo de orar que provavelmente nada vai acontecer. E ora apenas porque é o que se espera de um cristão, um gesto vazio repetido por costume. Você já parou para perceber como certas orações saem quase automáticas da boca? Aquelas frases decoradas de tanto repetir, ditas sem que o coração realmente participe. Isso não significa necessariamente descrença. Muitas vezes é só cansaço ou distração momentânea, algo que todo ser humano enfrenta. Mas quando isso se torna o padrão, quando a oração vira rotina esvaziada de expectativa, alguma coisa importante se perdeu no caminho. Existe um detalhe curioso sobre como essa descrença costuma se instalar. Ela raramente chega de uma vez. Ninguém decide, de forma consciente, parar de crer que Deus responde orações. O processo é gradual, quase geológico, como água que escava pedra ao longo de anos. Uma oração não respondida do jeito esperado gera uma pequena decepção. Outra oração, semanas depois, também não é respondida como se queria. Aos poucos, sem perceber, a pessoa vai baixando as expectativas não porque decidiu duvidar, mas como um mecanismo de proteção contra novas decepções. É uma forma de se resguardar da dor de esperar e não receber. Só que essa proteção tem um preço alto. Ela mata aos poucos a fé viva que deveria sustentar cada oração. Isso explica por que tantas pessoas que estão havia décadas na igreja, que conhecem a Bíblia de cor, que participam ativamente de todos os cultos, ainda assim oram com o coração distante. Não é falta de conhecimento, é desgaste emocional acumulado, disfarçado de resignação espiritual. E o mais triste é que essa condição costuma ser aplaudida como sabedoria, como se aceitar que Deus talvez não vá agir fosse sinal de maturidade, quando na verdade é exaustão da fé se passando por discernimento. Lembro de uma mulher que orava havia mais de uma década pela salvação do marido. No início ela orava com lágrimas, com esperança viva, sentindo cada palavra. Com o passar dos anos, sem perceber, a oração foi virando um item de lista, repetida rapidamente antes de dormir, sem nenhuma expectativa real de que algo fosse mudar. Um dia, ao perceber isso em si mesma, ela decidiu parar e se perguntar honestamente: eu ainda acredito que Deus pode fazer isso? A resposta sincera foi não, ou pelo menos não como antes. Foi um momento difícil, mas também foi o início de uma virada, porque só depois de reconhecer a descrença, ela pôde pedir a Deus ajuda para crer de novo. Existe um relato no Evangelho de Marcos que sempre me toca profundamente por esse motivo. Um pai levou seu filho até Jesus pedindo cura e disse: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu que tudo é possível ao que crê, e a resposta desse pai, registrada em Marcos capítulo 9, versículo 24, foi imediata: creio, ajuda a minha incredulidade.
Esse homem não escondeu sua dúvida diante de Jesus. Ele trouxe fé e dúvida juntas, misturadas, honestas, e pediu ajuda exatamente para a parte que faltava. Essa é, talvez, uma das orações mais sinceras registradas nas Escrituras, e ela nos ensina que não precisamos esperar ter fé perfeita para nos aproximarmos de Deus. Podemos trazer nossa fé pequena, misturada com dúvida, e pedir ajuda para a parte que ainda falta crer. Isso muda completamente a forma como devemos encarar momentos de descrença. Em vez de esconder a dúvida atrás de orações decoradas, podemos trazer a dúvida abertamente diante de Deus, assim como aquele pai fez. Em vez de fingir uma fé que não sentimos, podemos pedir que a fé pequena que ainda existe seja fortalecida. Isso não é fraqueza espiritual. É exatamente o tipo de honestidade que Deus parece valorizar mais do que a religiosidade automática de quem repete palavras bonitas sem realmente esperar nada. Talvez você reconheça essa descrença instalada em alguma área específica da sua vida. Talvez seja um pedido antigo que você já nem lembra por que ainda faz, mas continua fazendo por costume. Talvez seja uma promessa bíblica que você conhece de cor, mas que não acredita mais que se aplique à sua situação. Reconhecer isso não é o fim. É apenas o começo de uma oração diferente, mais honesta, do tipo que o pai daquele menino fez há 2000 anos e que continua sendo válida hoje em qualquer casa, em qualquer quarto silencioso, em qualquer coração cansado que ainda insiste em se aproximar de Deus, mesmo sem sentir certeza nenhuma. Existe ainda um bloqueio que talvez seja o mais difícil de admitir em voz alta, mesmo que só para si mesmo, dentro do próprio quarto. É o pecado escondido, aquele hábito, aquela prática, aquele pensamento recorrente que a pessoa mantém em segredo, longe dos olhos da igreja, longe da família, guardado numa gaveta que ela mesma tranca todos os dias. Você já reparou como é possível viver uma vida dupla sem que ninguém perceba? Por fora, tudo em ordem. Participação nos cultos, sorriso nos corredores, versículos compartilhados nas redes sociais. Por dentro, uma luta silenciosa que nunca foi confessada a ninguém. Um hábito que a pessoa jura abandonar toda semana e recai na semana seguinte. Uma área da vida que ficou de fora, deliberadamente, de qualquer conversa espiritual mais profunda. O Salmo 66 traz uma frase breve, mas que atravessa qualquer coração honesto que se disponha a examiná-la com cuidado. No versículo 18, o salmista declara que se ele tivesse guardado iniquidade no coração, o Senhor não o ouviria. Repare que a palavra usada não é praticar, mas guardar. Não é sobre falhar uma vez e se arrepender. É sobre manter, cultivar, proteger deliberadamente um pecado dentro do coração, recusando-se a entregá-lo, mesmo sabendo que ele está ali. Isso muda completamente a forma como devemos pensar sobre falhas e quedas cotidianas. Ninguém nesta terra vive uma vida perfeita e sem pecado algum. Isso seria impossível, e a própria Bíblia é honesta sobre isso. A diferença entre o pecado que faz parte da caminhada humana e o pecado que bloqueia a comunhão não está na existência da falha, mas na atitude do coração diante dela. Um coração que peca e se entristece, que confessa, que busca mudança genuína mesmo lutando com recaídas, está numa posição bem diferente de um coração que peca e esconde, que peca e justifica, que peca e planeja continuar pecando enquanto finge diante de Deus e das pessoas que está tudo bem. Pense num filho que quebrou algo importante em casa. Existe o filho que corre imediatamente para contar aos pais, mesmo com medo da reação, porque não suporta a ideia de esconder algo dessa natureza. E existe o filho que esconde os pedaços quebrados atrás do móvel, torcendo para que ninguém perceba, e que só confessa quando é pego no flagrante, geralmente já tarde demais para evitar as consequências que uma confissão antecipada poderia ter suavizado. Os dois filhos falharam, mas a postura do coração de cada um é completamente diferente, e essa diferença molda toda a relação futura com os pais. O rei Davi conhecia intimamente essa dinâmica. Depois do seu pecado com Batseba, ele viveu meses tentando esconder o que tinha feito, e durante esse período
segundo suas próprias palavras no Salmo 32, versículos 3 e 4, seus ossos se consumiam enquanto ele gemia o dia todo. A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite, e seu vigor se tornava em sequidão de verão. Repare na intensidade física dessa descrição. Não era apenas um desconforto espiritual vago. Era um peso físico, um cansaço profundo, uma seca interior que consumia sua energia vital. Só depois que ele decidiu confessar abertamente, sem mais esconder, é que ele descreve, no mesmo salmo, o alívio de ter a transgressão perdoada e o pecado coberto. Esse padrão se repete constantemente nas Escrituras e na experiência de quem caminha com Deus há muitos anos. O pecado escondido consome energia de um jeito que o pecado confessado não consome. Manter um segredo espiritual exige vigilância constante, cálculo permanente sobre o que pode ou não ser descoberto, cuidado redobrado nas palavras e nas companhias. Essa vigilância cansa profundamente, e esse cansaço, com o tempo, drena exatamente a energia espiritual que deveria estar disponível para a oração e para a comunhão. Conheço a história de um homem, líder respeitado em sua igreja, que carregou por anos um vício silencioso relacionado a conteúdo impróprio na internet. Ele orava, pregava, ensinava a palavra com competência, mas vivia numa montanha russa de recaída e vergonha. Recaída e vergonha, sempre escondendo, sempre prometendo a si mesmo que aquela seria a última vez. Ele me contou que o pior não era o pecado em si, mas o peso de fingir diante de todos que estava tudo bem, enquanto por dentro se sentia cada vez mais distante de Deus, cada vez mais incapaz de orar com liberdade. A virada aconteceu quando ele finalmente confessou a um conselheiro de confiança, não porque foi descoberto, mas porque não aguentava mais o peso de esconder. Ele descreveu esse momento como sair de debaixo de uma pedra que estava sobre o peito havia anos. Esse tipo de testemunho não é raro. Muita gente que finalmente decide confessar algo escondido descreve a mesma sensação, um alívio físico quase palpável, como se algo pesado tivesse sido retirado do corpo. Isso não é coincidência, nem exagero emocional. É exatamente o que as Escrituras descrevem quando falam do peso do pecado não confessado e do alívio da confissão sincera. Talvez você esteja carregando algo assim agora, neste exato momento, enquanto ouve essas palavras. Um hábito que ninguém sabe, uma atração que você nunca admitiu em voz alta, uma mentira antiga que se tornou tão parte da sua história que já nem parece mais mentira. Um relacionamento que você sabe, no fundo, que não deveria continuar do jeito que está. Não estou aqui para apontar dedo, porque cada coração conhece suas próprias lutas melhor do que qualquer pregador poderia adivinhar. Mas quero que você considere uma pergunta simples. Existe algo que, se fosse descoberto amanhã por todos que você ama, mudaria completamente a forma como eles enxergam sua caminhada com Deus? Se a resposta for sim, é bem provável que você tenha encontrado a raiz do bloqueio que estamos discutindo desde o início deste vídeo. E a boa notícia, a mesma que Davi experimentou depois de tanto sofrimento silencioso, é que a confissão sincera sempre encontra um Deus disposto a perdoar. Não existe pecado grande demais para a graça, mas existe orgulho grande demais para a confissão. E é exatamente esse orgulho que, mais do que o próprio pecado, mantém tantas pessoas presas num ciclo de oração vazia e distância de Deus. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, traz uma das promessas mais diretas de toda a Bíblia sobre esse tema. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há condição além da confissão sincera. Não há lista de méritos a cumprir antes. A porta está aberta assim que o coração decide parar de esconder. Chegamos ao final desta reflexão e quero agradecer de coração por ter caminhado comigo até aqui. Se algum desses bloqueios tocou uma área da sua vida, leve isso a sério diante de Deus ainda hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários qual desses pontos mexeu mais com você, porque isso me ajuda a preparar os próximos vídeos que já estão vindo por aí. E se você quer dar um passo prático rumo a uma oração mais viva,
O nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Muita gente já recomeçou sua caminhada de oração através dele, e pode ser exatamente o que falta na sua também.